Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui nesta noite e nós queremos estudar a Bíblia, orar e cantar com os irmãos da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina e também com os irmãos que participarem também conosco da internet. Nós vamos dar início a esse momento e eu gostaria de cantar um hino muito bonito. Vocês podem acompanhar no hinário de vocês, o hino de número 165, Cuidado Divino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Hoje era para estarmos na igreja ou no lar de alguém dirigindo o culto, mas por amor aos irmãos, em amor também ao nosso próximo, à sociedade, nós estamos fazendo o culto hoje via online. E Deus está presente. Deus nos mostra que, seja na igreja ou seja no lar onde estivermos, o Senhor está presente. Nós vamos, nesse instante, agradecer a Deus por todas as bênçãos que tem nos dado, orarmos também para o mundo, pela situação em que enfrentamos, e orar pelo nosso país, para que Deus esteja estendendo a sua mão e que dele esteja conosco. Oremos. Pai amado, nós queremos nesse momento colocar a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus amado, diante de toda situação em que estamos enfrentando, nós suplicamos a Ti que o Senhor retire de nós todo medo, que o Senhor coloque no nosso coração confiança em Ti, sabendo que o Senhor dirige todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E, ó Deus, no meio desta pandemia, deste vírus, ó Deus, suplicamos a Tua mão protetora. Esteja conosco, Pai, sustentando o mundo, sustentando o Brasil, sustentando o Rio Verde, e que a bênção do Senhor esteja conosco. Que nós possamos, nesse momento de crise, aprender a confiar em Ti, sabendo que todas as coisas estão nas Tuas mãos. Ó Deus, abre o nosso coração agora para estudarmos a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 44. Eu gosto muito desse salmo, e esse salmo é um apelo
por auxílio divino. Abra sua Bíblia aí, se você está na sua casa, e nos acompanhe na leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo 44, do verso 1 ao verso 8. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. É um salmo maravilhoso e tem uma lição especial para nos trazer nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos despojaste as nações e estabelecestes, oprimiste os povos e os pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuímos a terra, nem foi o seu braço que nos deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço, o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Com o teu auxílio venceremos os nossos inimigos. Em teu nome calcemos os pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Os que em Deus nós temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Meus queridos, é comum cantarmos na vitória. Este salmo foi entoado diante de uma derrota humilhante que o povo de Israel passou. A derrota foi tão dolorida que o povo de Deus perguntava se de alguma maneira Deus estava dormindo. Ele havia ajudado o seu povo diversas vezes no passado, mas as vitórias passadas e presente abandono ainda deixava eles mais confusos. O Senhor é o Rei de Israel, mas parece ter esquecido das suas responsabilidades. Se você já sentiu como Deus tivesse adormecido perante as suas necessidades na dor, o Salmo 44 irá nos ajudar a expressar com palavras esta frustração e encontrar ajuda para continuarmos confiando no Senhor, pois Ele dirige a nossa vida. Existe nesse Salmo 4 estrofes. Essas estrofes mostram a ação de Deus, as atitudes diferentes que nós podemos encontrar com Deus. A primeira estrofe vai do verso 1 ao verso 8, o texto que acabamos de ler. E essa estrofe resume dizendo: Tu já nos ajudaste antes. Ao olhar para a história de Israel no passado, o salmista viu que o Senhor havia ajudado o povo dele vez após vez. Ele arrancou as nações pagãs que viviam na Canaã e plantou a sua própria nação naquela terra. Deus protegeu Israel dos seus inimigos que tentavam destruir. Os israelitas gloriaram no favor de Deus para com eles. Recebeu toda a glória e honra, porque tudo era obra das mãos de Deus. Deus fez todas as coisas, e se nós olharmos para o nosso passado, nós vamos ver que Deus tem estado ao nosso lado. Agora o salmista apresenta um problema. Do verso 9 ao verso 16, ele diz o seguinte: do verso 9 ao verso 16, ele expressa: Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com nossos exércitos. Aí o salmista vai expressando a dor que eles estavam passando. O que mudou então? O que resumo desses versículos, dessa segunda estrofe, pode ser expresso da seguinte maneira: Tu não está nos ajudando agora. O que mudou então? Durante anos, Deus lutou com o seu povo, mas depois, ao que parece, ele abandonou totalmente nas suas próprias mãos. Israel era o rebanho de Deus, mas ele estava entregando para o matadouro, para a escravidão, para ser espalhado entre as nações. O povo estava confuso e era humilhado pelos escárnios e pelas provocações de outros.
Essa segunda estrofe expressa as lutas que eles estavam passando. E quantas vezes nós passamos também por lutas e muitas vezes pensamos que Deus nos abandonou. Mas Deus nunca nos abandona, Ele sempre está ao nosso lado. A terceira estrofe, ela resume da seguinte forma: tu poderia nos ajudar. Quando o versículo, iniciando no verso 17, ele diz da seguinte forma: tudo isso nos sobreveio, entretanto nós não esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Olha bem, meus irmãos, a explicação mais comum para uma derrota a derrota de Israel, era o povo, era o pecado do povo e a desobediência. Mas, ao olhar ao redor, o salmista observou que aquele povo continuava fiel a Deus. Os israelitas não tinham voltado para os ídolos e nem vivendo na desobediência. E mesmo assim, o escritor apela para a honra de Deus e ele diz: tudo isso nos aconteceu sem que tivéssemos esquecido de ti e sem que estivéssemos esquecido da tua aliança. Nem sempre as lutas vêm sobre nós por um pecado específico. Quantos servos de Deus, quantos homens de Deus sofrem sem ter uma consequência diretamente do pecado. Muitas vezes podemos estar sendo fiéis a Deus, sendo fiel à sua aliança, não adorando ídolos, não fazendo nada, mas mesmo assim podemos passar por lutas como estamos passando agora. Então o texto nos ensina, mas o Salmo 44, ele conclui dizendo: tu nos ajudará, tu nos ajudará. O verso 23 ao verso 26, ele diz da seguinte forma: desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não nos rejeite para sempre, porque esconde a face e te esquece a nossa miséria da nossa opressão, pois a nossa alma está batida até o pó e o nosso corpo como que pegado ao chão. Levanta-te para socorrer e resgata-nos por amor da tua benignidade. O Salmo então encerra dizendo: tu nos ajudará. Deus pode parecer adormecido, mas Ele não está. Ele não está. O Salmo termina com a afirmação confiante de que se Deus levantará e resgatará o seu povo, pode até parecer que o povo de Deus é como um rebanho pronto para ir para o matadouro, mas Deus tem a palavra final. É interessante que esse Salmo nos expressa, quem cita esse Salmo no Novo Testamento é o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Romanos capítulo 8, e ele pergunta: será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada pode nos separar do amor de Deus? Aí ele cita esse salmo: pois somos considerados como ovelhas para o matadouro. É o que está aqui no verso, dizendo claramente, o verso 22, mas por amor de ti somos continuamente entregues à morte, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele diz que Deus está presente em todas as circunstâncias. Pode passarmos por uma calamidade, podemos passar pelo que for. O apóstolo Paulo conclui dizendo claramente: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Salmo, na verdade, ele não explica por que Deus permite que o povo dele sofra. É possível que ele nunca explique porque temos que enfrentar tempos difíceis ou tempos dolorosos da vida. Às vezes tudo que podemos fazer e o que temos que fazer, meus irmãos, é confiar em Deus e esperar em Deus o seu livramento, porque Ele cuida de nós. O Salmo 44 apresenta um problema para aqueles que afirmam que o povo de Deus deve ser sempre próspero e saudável, que nunca vamos encontrar situações difíceis, que nunca vamos passar problemas. Não. E quando somos fiéis a Deus, mas recebemos um diagnóstico de câncer, ou perdemos o emprego e temos que esperar um bom tempo para achar outro emprego. O que dizer, meus irmãos, do cristão que honra a Deus, mas é ignorado na hora da promoção na empresa e vê os seus negócios irem para o buraco? E o missionário,
servo do Senhor que trabalha fielmente anos e anos longe do seu país, mas tem poucos convertidos. A Bíblia nunca dará uma resposta simples pela razão ou porquê do sofrimento. Os autores das Escrituras simplesmente apontam para Jesus, o servo de Deus que absolutamente foi fiel a Deus e acabou pregado na cruz. Não se requer que Deus explique o motivo do nosso sofrimento. Ele simplesmente nos chama para que nós confiemos nele, mesmo na escuridão, mesmo diante da pandemia do coronavírus. Precisamos confiar em Deus. Temos que tomar todas as precauções para não espalharmos esse vírus, mas temos que confiar em Deus. Deus está ao nosso lado para nos abençoar e nos fortalecer. Então, meus irmãos, a nossa oração é para que Deus venha abençoar a cada um de nós. James Joyce, ele afirma que o amor de Deus é de uma qualidade tão excepcional que mesmo as terríveis derrotas do presente momento não são sem propósito. Mesmo que haja situações extremas, não nos separarão de Deus. Participar dos sofrimentos de Cristo agora significa participarmos da sua glória futura. Que Deus possa nos abençoar. E eu conclamo aos irmãos para que neste momento em que a pandemia muitas vezes pode significar um pânico, mas que nós possamos nesse momento ter um momento de confiança em Deus. O mundo não está nas mãos de um vírus chamado coronavírus. O mundo está nas mãos de Deus. Os propósitos de Deus nós não conhecemos, mas o que Ele requer é nos nossos lares. E estar nos nossos lares é a melhor maneira de nós expressarmos amor ao nosso irmão, à nossa sociedade, ao nosso próximo. A melhor resposta que podemos dar diante da pandemia do coronavírus é nos afastarmos, para que o vírus não se espalhe. E logo passa esse momento de tribulação e nós tenhamos a bênção de Deus. Deus está conosco agora. Deus está ao nosso lado, nos sustentando e nos abençoando. Confie no Senhor. Aproveite esse momento do seu lar para fazer o seu culto doméstico, tão esquecido por muitos irmãos. Aproveite para ler a Bíblia. Aproveite para orar. A nossa vida é tão corrida, né? Tão corrida, tantas coisas. Não temos tempo para isso, tempo para aquilo. Mas agora Deus nos chamou para estar nos nossos lares. Aqueles que têm que trabalhar, oremos por eles. Aqueles que estão nos hospitais, oremos por ele. Como nosso filho, André, está na frente da batalha para vencer esta doença. Deus esteja abençoando ele. Milhares de médicos no mundo, enfermeiros, enfermeiras, profissionais da saúde, as nossas autoridades que têm que tomar decisões difíceis. Que Deus esteja abençoando o nosso país, o mundo nesse momento. E que esse sofrimento que o mundo está passando possa abrir os olhos para que nós olhemos para Deus. Josafá, quando estava diante do seu grande inimigo, ele teve a seguinte conclusão: os olhos dele estavam fitos no Senhor e ele confiava em Deus. Ele não sabia o que fazer, mas ele confiava e olhava para Deus. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa nos fortalecer. Nós vamos nesse instante cantar um hino. Esse hino todo mundo conhece, é o hino de número 299, Fortalece a Tua Igreja. A igreja não é o templo. É esse momento em que nós estamos com os templos fechados, nós não estamos ausentes do templo, mas a igreja continua presente. A igreja, ela está aqui presente e isso nos ensina que Deus nos ouve em todo lugar. Nós vamos cantar o hino de número 299, Fortalece a Tua Igreja, ó bendito Salvador. Fortalece a Tua Igreja, ó bendito Salvador.
plena graça, ó, renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Meus irmãos, a nossa oração é para que Deus fortaleça cada irmão nesse momento em que nós não nos podemos nos encontrar, e a palavra de Deus que existe tempo para tudo. É tempo de abraçar, mas também é tempo de afastar-se de abraçar. Acho que nós estamos vivendo esse tempo de afastar-se de abraçar. Como é gostoso, né, dar um abraço querido na família, nos irmãos, nos amigos, ainda mais nós brasileiros que somos conhecidos por gostar de abraçar uns aos outros, mas há tempo para tudo. E a melhor maneira de nós hoje demonstrarmos amor não é abraçando, mas a melhor maneira de nós mostrarmos amor é afastar-se de abraçar, para que você não contamine ninguém, nem espalhe o vírus e nem seja contaminado. Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos orar, encerrando esse momento de meditação com os irmãos queridos. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina. Que Deus abençoe a cada um deles e outros irmãos que participaram aqui conosco de outras igrejas, amigos nossos do Face. Nós louvamos pela sua vida. Vamos orar. Pai amado, nós louvamos o teu nome, louvamos porque o Senhor nos ama. Louvamos a Deus que, mesmo sem entendermos o que estamos enfrentando e o que virá à frente, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Nós não temos o controle do futuro, não temos o controle desta doença, mas o Senhor tem. Nas tuas mãos estão todas as coisas. Nós sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. Não sabemos e pode ser que nunca tenhamos conhecimento do propósito, mas o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Eu peço a Deus que nesse instante o Senhor esteja abençoando as famílias. Ó Deus, abençoe o esposo, a esposa, os filhos, os netos, que a bênção do Senhor venha estar sobre eles. Queremos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada irmão da nossa igreja, os cristãos do Brasil, que nós possamos, nesse instante, ó Deus, de pandemia da coronavírus, nós testemunharmos do amor de Deus. E muitas vezes testemunharmos nesse momento afastar-se de abraçar. Mas, ó Deus, que nós possamos manter em oração os nossos irmãos. Nós não podemos, nesse instante, abraçar, nem tocar, não podemos usar as nossas mãos, nem os nossos braços, mas podemos usar os nossos joelhos para dobrar diante do Senhor e clamar para que o Senhor venha e intervenha, que o Senhor venha, ó Deus, no teu propósito e faça, ó Deus, a tua vontade, mas que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando o teu povo e abençoe a nossa nação. Oramos pelo nosso presidente, para que o Senhor dê a ele sabedoria. Oramos pelos ministros, todo o pessoal da saúde, os médicos. Oramos pelos enfermeiros e enfermeiras. Oramos por todo o pessoal da saúde e por todos aqueles, ó Deus, que já foram afetados por esta terrível doença, e que o Senhor esteja confortando o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Por isso, Pai, cuida da nossa vida e dá-nos uma noite de descanso, e que nós aproveitemos esse momento de reclusão para estarmos, ó Deus, na Tua presença. Eu quero nesse instante, ó Deus, orar pelo meu filho. Abençoe o André, que está lá na frente da batalha, no hospital, preparando para tratar destes casos. Que o Senhor proteja o meu filho, se a mão bondosa do Senhor esteja sobre ele. Esteja abençoe também a minha filha, que está cuidando lá dos 3
filhos queridos, nossos netos, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre também o Eduardo, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Abençoe a mim, a minha esposa e a todos os membros da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a presença do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Só um pequeno aviso, domingo às 9 horas da manhã, nós vamos fazer a escola dominical. Vocês participam desse mesmo canal aí da rede social. E às 19h30 à noite, no domingo, nós estaremos aqui também louvando e pregando a palavra de Deus. Logo, logo nós estaremos voltando para a igreja, reunindo lá, mas agora é um momento de reclusão, momento de retirar-se, e aproveita esse momento para estar na presença de Deus. Você vai deixar de fazer muita coisa e aproveita para estar na presença de Deus. Você vai ver o quão especial foi esse momento e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Não fique assustado com as notícias da televisão. Se você ligar a televisão, só dá isso. Desliga um pouco a televisão e lê a Bíblia, sabendo que Deus tem o controle disso, que Deus tem o controle de todas as coisas. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e que a graça de Deus esteja sobre nós. Amém?